Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Caio. A paz do Senhor, né, para todos nós. Eu gostaria hoje de compartilhar aqui um testemunho meu, né, em relação a conflitos familiares, né, e como como Deus usa essas coisas, né, para nos lapidar, como isso tem a ver com o nosso chamado, né. E também, por exemplo, a questão de que os pais que nós temos, Deus nos deu nossos pais com um propósito, né? Nada é em vão, né, nessa vida, né? Então eu gostaria de começar esse vídeo aqui fazendo um preâmbulo, né? Então quando eu era criança, graças a Deus eu tive meu primeiro contato com Deus foi através da minha mãe, né? Ela me introduziu, né, para Deus. Ela falava quem era Deus, né? Nosso Pai, quem é Jesus. Então ela me ensinou a rezar, né, o Pai Nosso. Então, quando eu era pequeno, tinha aquela coisa mais pura, né? Quando a gente é criança, a gente tem que a gente não conheceu o pecado, né? Eu digo assim, o pecado do mundo, nessas coisas, a gente é mais santo, né? Entre aspas, depende aí da questão de como a gente é criado, né? Mas a gente é mais santo, a gente tem mais assim, uma afinidade maior com Deus, né? Depois de adulto que a gente percebe, né? O quanto, né, a gente era mais próximo de Deus quando a gente era criança, né? E aí acontece, aí minha mãe, né, ela me introduziu ali, né, a conhecer Deus. E eu lembro que eu tinha assim, né, um amor assim, né, por Deus e tudo mais. Aí acontece, só que eu tive algumas experiências ruins, não com Deus, mas em relação ao contato com as pessoas em si, né? Então, na família, né, no caso da minha mãe, às vezes quando eu ia assim na casa da minha bisavó, né, que já morreu, já faleceu já há bastante tempo, tinha bastante conversas ali, né, sobre Deus, só que tudo girava em cima, tudo girava em torno da forma como Satanás usava as pessoas, como Satanás, né, o inimigo e tudo mais. Então isso que é importante de saber, lógico, né? Nós temos que aprender sobre essas coisas, né? Do inimigo, que ele quer o nosso mal e tudo mais. Só que os assuntos sempre eram girados em torno disso, né? E isso foi me gerando uma gastura, assim, porque eu não entendia, né, quando eu era criança, né? E eu acabei achando, assim, que Deus era ruim, que Deus era... que tudo era referente ao maligno, essas coisas, né? Então, e não tinha ali dentro dali, né, na casa de minha bisavó, não tinha ali alguma didática ali, alguma coisa que falava sobre o quão bom é seguir a Deus, sabe? Como Deus é maravilhoso, como Deus transforma nossas vidas, né? Então, lógico, eu não tô culpando, né, a minha família, né? Porque todos nós estamos aprendendo, né? Hoje eu entendo, né, que foi assim, era o que elas entendiam, né? Então não é culpando elas, né? Mas é que tudo ali, tudo tem uma. Tudo contribuiu para que chegasse a pessoa que eu acredito que eu sou hoje, entendeu? Aí acontece, por causa dessa didática, né, voltada pro lado ruim das coisas, eu acabei meio que pegando um certo desgosto ali, ranço pelas coisas de Deus, sabe? Então, quando eu fui crescendo, eu não queria saber de igreja, né? Minha avó, né, depois de minha bisavó, minha avó ela chegou a me levar em igrejas, e mais umas duas vezes eu acho, e eu não queria mais voltar. Minha mãe acho que tentava também, às vezes, me levar, e eu não queria ir pra igreja, eu não queria saber de Deus, né? Só que é engraçado, eu mesmo assim, né, quando eu era bem novo, eu ainda rezava, né? Eu ainda conversava, assim, do meu jeito ali, eu orava pra Deus, conversava com Deus, e eu sentia muita presença de Deus, sabe, na minha vida, né? Eu sentia que eu era muito próximo de Deus, e depois olhando pra trás, assim, eu vejo que o tanto de coisa que Deus fez pra mim, sabe? Tanto de porta que Deus abriu pra mim, né? Em relação a coisas que hoje eu amo, assim, né? Lógico, hoje essas coisas não são maiores que Deus pra mim, mas essas coisas são coisas que Deus me introduziu ali, né? Coisas de teatro, de arte, né? Então, isso tudo Deus abriu porta. Foi Deus que abriu porta pra mim, né? Eu acredito que Deus quer me usar nessas coisas, né? Só que aí acontece, eu fui crescendo, então fui tendo minhas experiências, fui tendo contato com meus amigos, né? E várias coisas, né? Consumindo coisas ali da cultura pop, etc, né? Eu sempre fui
nerd, sempre gostei que hoje tem esse termo, né, geek, né? Gosto de tecnologia, gosto de desenho, de anime, de livros, etc. Então eu sempre fui esse tipo de pessoa. Então, aí contato ali com vários tipos de pessoas na escola, né? A gente vai tendo contato com vários costumes e tal, aí a gente começa a questionar algumas coisas, começa a não querer consumir algumas coisas, né? A gente não quer mais saber de Deus, aí essas coisas, né? Se você passou por isso dessa mesma forma que eu passei, você entende o que eu estou falando, né? Então a gente não quer saber de Deus, quer saber só da nossa forma de entender as coisas, né? Dos filósofos que a gente quer ouvir, das pessoas que a gente quer ouvir, as pessoas que são revolucionários. Quando você é adolescente, você acha que você é revolucionário, né? Que todo mundo é ruim, né? E só você é bom, então essas coisas, né? Então eu tive muito conflito com a minha mãe, porque a minha mãe ela vinha trazer, né, a palavra de Deus para mim, vinha falar dos versículos, né, as coisas que o Espírito Santo colocava no coração dela para serem transmitidos, e eu não gostava. Expulsava, muitas vezes eu expulsei minha mãe do quarto, né, eu falava que não queria saber da palavra dela, eu falava que não queria saber de Deus. Muitas vezes houve uma fase da minha vida que eu cheguei a dizer que eu não acreditava em Deus, né, e e é aquela coisa, né? Por exemplo, minha mãe, ela tinha alguns exageros, né? Nós já somos seres humanos. Então, às vezes, coisas que, por exemplo, eu sempre gostei de ler, né? Sempre gostei de cultura pop, de quadrinhos, essas coisas. E ela vinha, assim, às vezes ela vinha um livro e tal, e ela falava, né? Que esses livros aqui trazem coisas ruins, aquilo ou tal. E mesmo diante dos exageros dela, existiam muitas verdades. Então, realmente, hoje, eu sou uma pessoa seletiva. Então, muitos livros que minha mãe apontava, sabe, naquela época, hoje eu nem tenho mais, sabe? Porque eram coisas que realmente traziam ali é, coisas traziam pensamentos que me afastavam de Deus, né? E hoje eu vejo assim o quão eu agradeço muito a Deus por ele ter me dado a mãe que eu tenho, né? Porque hoje eu tenho muito assim do pensamento, hoje eu entendo que as coisas não são neutras, sabe? Depois que eu entreguei minha vida para Deus, eu comecei a, a me preocupar com aquilo que eu estou consumindo, sabe? Então, por exemplo, eu gosto muito de música, né? Então, antigamente eu ouvia muita música diferente e tudo mais, né? E, por exemplo, o estilo que eu mais gosto é rock, metal. E hoje eu tenho, assim, me preocupado muito em querer ouvir coisas que... rock cristão, sabe? Metal cristão, mesmo que seja uma coisa mais pesada, mas algo que seja feito para Deus, né? E eu consumo coisas seculares ainda, mas mesmo assim eu tenho esse filtro, né? E naquela época não, naquela época eu queria consumir tudo, eu queria ler todos os tipos de livro, né? Saía um quadrinho diferente, contestador lá, meio punk, meio polêmico, tá? Eu queria consumir porque eu queria estar antenado, eu queria ser. E eu consegui, e assim, eu criei um repertório, né? Uma biblioteca mental que eu conhecia bastante, eu conhecia, né? Eu conheço é, bastante coisa, assim, né? Dentro de alguns nichos, né? Então, às vezes as pessoas vinham conversar comigo e eu falava das curiosidades dos autores, essas coisas sobre livros específicos, não sei o que, tal, isso, aquilo, outro, né? Mas aí, depois que eu entreguei minha vida para Deus, aí muitas coisas mudaram. Mas a minha mãe, hoje eu entendo o valor dela, né? Então, eu tive muita briga com a minha mãe, eu discutia muito com a minha mãe, né, quando eu era mais novo. Eu achava que minha mãe não me amava, eu achava que minha mãe... Teve um tempo que eu achei que minha mãe era narcisista, mas não é. Depois olhar assim, não, como que pode? Minha mãe não era narcisista, né? Teve momentos na minha vida que eu passei por decepções amorosas, assim, bem fortes, e foi ela que chorou comigo ali, sabe, no colo dela. Eu chorei no colo dela e ela ali me amparou, né? Muitas vezes minha mãe que me ajudou ali emocionalmente, né? Que me deu apoio. Minha mãe que foi comigo, sabe? Quando eu ganhei uma bolsa para fazer um curso de teatro, minha mãe que foi ali me apoiar. Minha mãe que me deu o meu primeiro livro. Sabe, na época que eu tava ali descobrindo minha paixão por livros, né? Foi ela que comprou para mim o último livro do Harry Potter, né? Relíquias da Morte, né? Ela me deu... Ela e meu pai, né? Compraram pra mim, aí minha mãe falou, né? Só que na época ainda não tava buscando a Deus, né? Ela falou assim, olha, eu tô te dando esse livro aqui, mas
li também a palavra do Senhor, li a Bíblia, né? E eu falava, quer saber da Bíblia? Não, isso aqui e tal. Mas você vê, mesmo assim, você vê como as coisas, né? Minha mãe, ela foi melhorando, ela foi mudando, ela foi entendendo muitas coisas, né? Então a vida é assim, né? Às vezes a gente acaba pecando por alguns excessos e a gente acaba se melhorando, né? A forma como a gente convive com nossos pais, com nossos filhos, né? A gente vai ali se policiando, a gente vai melhorando as coisas, né? Você vê que minha mãe, mesmo sendo, né, uma pessoa crente, né, religiosa, ela ainda comprava as coisas pra mim, né? Ela ainda né, pedia pra comprar as coisas pra mim, né? Os livros, as coisas que eu gosto, né? E sempre apontando pra Deus, né? E, cara, como assim, hoje em dia, eu e minha mãe, né, a gente conversa sobre Deus, né, a gente conversa sobre, eu li assim uma passagem da Bíblia e eu vou lá conversar com a minha mãe, né, eu vou lá falar sobre as coisas que eu aprendi na palavra e ela passa as coisas pra mim. E olhando pra trás também, eu vejo como minha mãe também segurou muita coisa, sabe, espiritual. E hoje eu sempre vejo pra minha mãe, cara, o quão valorosa ela é, sabe, o quão um vaso, sabe, uma serva de Deus, assim, é uma coisa que me dá muito orgulho, sabe? Da mãe que eu tenho, eu agradeço muito a Deus por eu ter tido a minha mãe que eu tenho. Por eu ter a mãe que eu tenho, né? Graças a Deus, né? Então eu passei muita coisa assim, por eu ser um adolescente, né? Que em algumas instâncias inconsequente em relação a Deus, né? Eu tive muitos atritos com a minha mãe, eu falei muita coisa pra minha mãe, que magoou o coração dela, né? E minha mãe também teve algumas coisas, né, também, né, lógico, que os excessos que eu não falei, né, mas lógico, hoje a gente se perdoa, a gente vê que o mais importante, Cristo nos ensina, né, que nós somos pecadores, Deus nos ensina, nós somos pecadores, quem somos nós para não perdoar, né, então a gente tem que perdoar, amar uns aos outros, e a gente vê que essas coisas são coisas passageiras, né, desentendimentos, essas coisas, o mais importante é você ter, né, as pessoas que você ama próximo de ti, né, que você reconheça o valor delas, mesmo que elas tenham exagerado, mesmo que elas tenham feito coisas que ruins, dependendo da forma como foram feitas, mas você reconhecer que elas deram o melhor delas, sabe? Foi a forma como é que elas encontraram pra passar aquilo que elas queriam passar de valor pra você, entendeu? Foi a forma que elas encontraram, né? E, lógico, a salvação é individual, né? Muitas vezes tem pessoas que têm pais que narcisistas, pessoas que cada caso é um caso, né? Mas mesmo assim, Cristo nos convida, né? Eu acredito muito nisso, que Cristo nos convida a olhar o bem que mesmo de forma torta, né? O bem que essas pessoas fizeram em nossas vidas, né? É, e no caso de minha mãe, eu tive problemas com ela, mas minha mãe nunca foi uma pessoa ruim. Minha mãe, eu que era afastado, né, de Deus, eu que era essa coisa, esse jovem revolucionário que achava que estava fazendo bem pro mundo, mas não estava. Porque o bem, na verdade, é Cristo, né? Cristo é a verdade, né, o caminho e a vida, né? Não é os filósofos tal, não é o pensamento tal, não é eu queria abraçar o mundo todo, e na verdade quando eu quero abraçar o mundo todo, eu não estou abraçando ninguém, né? E você vai, o conhecimento vai te abrir na mente, né? A palavra de Deus e tudo mais, né? Então a mensagem que eu quero trazer nesse vídeo, né? Não sei se eu consegui trazer com profundidade aqui algumas coisas, né? Mas é isso, assim, muitas coisas que minha mãe ela levantou pra mim naquela época, hoje eu vejo que minha mãe ela tava falando a verdade, sabe? Muitas dessas coisas eu olho assim, eu falo assim, cara, que minha mãe tinha razão quando ela falava isso, né? Eu consumia livros assim por exemplo, eu gostei muito, vou dar um exemplo que só quem gosta de quadrinhos conhece, né? Existia uma linha, né, da DC Comics. DC Comics é aquela que, né, criou o Batman, né, vários personagens, né, Superman e tudo mais. Aí existia uma linha da DC Comics chamada Vertigo, que era uma linha de quadrinhos que eram feitos para adultos, né, que tinham ali temáticas, no caso, mais sérias, que traziam coisas mais mundanas. Aí, para um adolescente, né, que gosta de coisas revolucionárias, essas coisas, a Vertigo era algo assim que explodia a cabeça, né? Então ali eu tive contato com John Constantine, né, com Sandman. E John Constantine era um quadrinho, quem leu John Constantine sabe que John Constantine ele é um personagem assim que não presta,
né? John Constantine, ele é um cara que ele mexe com o ocultismo, ele mexe com coisa errada. Então, nos quadrinhos com John Constantine tinha muita coisa assim pesada, entendeu? E eu era uma pessoa que eu gostava dessas coisas, né? Eu sempre fui antes, né? Eu era uma pessoa que eu gostava muito eu flertava muito com essas coisas de magia, de ocultismo, né? Eu gostava muito dessas coisas hoje eu olho para essas coisas, eu não tenho mais interesse em ler essas coisas, sabe? Eu consumo sim coisa de fantasia, eu gosto muito de fantasia, de ficção científica, essas coisas, mas hoje em dia eu sou seletivo com as coisas que eu consumo, entendeu? Eu vejo se essas coisas estão apontando para coisa errada, porque o problema não é a fantasia em si, né? O problema é quando, por exemplo, a pessoa que está criando ali aquela história, ela tá no caso, apontando que aquilo ali é algo bom. Por exemplo, ela está usando magia da vida real e está colocando aquilo como algo natural, sabe? Existem autores que são assim, né? Quando você lê coisas seculares, você acaba conhecendo. Uma vez ou outra, uma hora ou outra, você acaba assim, esbarrando nesse tipo de autores, né? Então essas coisas eu comecei a separar, eu comecei a me afastar, né? Então eu consumo coisas assim, fantasia, ficção científica, até mesmo terror policial, mas eu sempre estou preocupado com a mensagem que aquilo está sendo tratado, né? E também me preocupo também porque eu sou noivo, né? No nome de Jesus, logo eu estarei casado, né? Com a minha noiva, a pessoa que eu amo muito, bênção de Deus na minha vida, que também contribuiu para, assim como minha mãe contribuiu para que eu voltasse, né, para Jesus. E eu me preocupo também com os meus filhos, né? Um dia eu tiver um filho, eu não quero que ele leia, que ele seja ali e de repente ele puxe uma Druna, sabe? Quem lê quadrinhos sabe, um Druna, um John Constantine, uma coisa meio pesada e aquilo entra na mente da meu filho. Então eu me preocupo muito com isso, entendeu? Com essa coisa que eu acredito muito nessa coisa de repertório, por exemplo, uma biblioteca, né, para quem tem condições e tudo mais. Isso eu acho muito legal você ter ali um acervo, né, cultural, histórico, mas só que mesmo assim esse acervo para mim tem limites, né? Não quero que tenha numa biblioteca minha coisas que remetem, que levem, sabe, que alguém pegue aquilo ali e leve a ter um pensamento ruim, sabe? Então essa maturidade que eu acredito que o cristão ele tem que ter quando consome cultura pop. Né? O problema é você pode consumir as coisas, você tem discernimento do que é bom, o que é ruim. Né? Eu já fiz vídeos aqui no canal falando sobre isso. Né? E eu agradeço muito, acho que a minha mãe, né? Porque é ela que plantou isso pra mim lá no início, eu não queria aceitar. Né? Então isso foi sementinhas que foram germinando dentro de mim, que hoje né, graças ao Senhor Jesus, eu tenho que Deus me deu esse entendimento, né? Então eu agradeço muito a Deus por ter tido a mãe que eu tenho, né? A mãe crente, a mãe que acredita em Deus, que lê a palavra e eu agradeço muito porque se eu não tivesse ela, né, minha mãe, meu pai também, quem seria a pessoa que eu seria? Entendeu? Então tudo tem um motivo, né, na nossa vida, né? Alguns têm umas vidas mais, alguns têm vidas mais difíceis, outros menos, né? E eu gostaria de trazer uma reflexão aqui, que eu acho que eu sempre guardei isso para mim, né? Para refletir sobre as coisas que eu passava na minha vida, né? Eu vi alguns relatos assim de pessoas que falavam, pessoas que viveram assim a vida doidado, que consumiram tudo, sabe, droga, sexo e isso aqui e tal. E perguntaram para ela, né, o que você queria que tivessem feito para você que não fizeram, né? E eu acho uma coisa que me marcou muito, né? Essas pessoas elas falavam assim que elas queriam que os pais dela, né? O pai, a mãe delas, tivessem dito não, sabe? Tivessem falado não, você não vai sair, pronto, e acabou, sabe? Cara, isso me marcou tanto, sabe, desses relatos, sabe? E aí você olha para trás assim, você vê, mano, a importância que tem os seus pais na sua vida, sabe? Valorize os seus pais, cara. Seu pai, sua mãe, eles não são pessoas perfeitas. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeita. O pastor não é perfeito, o padre não é perfeito, nós somos seres humanos, né? Estamos na carne, mas é importante você reconhecer o valor que essas pessoas têm na sua vida e você fazer de tudo para não tratar as pessoas mal, você ser grato, né? Tem coisas que não tem como você fugir, porque às vezes o inimigo, quem ali tá com Deus sabe que o inimigo ele faz de tudo, né, faz de tudo ali pra criar desavença dentro da família, né?
E são coisas que a gente tem que buscar Deus para se livrar dessas coisas, tem discernimento para aprender, né? Mas, então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo, de que valorizar o pai e a mãe que você tem, a sua mãe ali que fica no seu pé ali, pedindo para você buscar Deus, para você lembrar de Deus. Cara, você não sabe o valor que é você ter uma mãe assim ou um pai assim, sabe? Que aponta para Cristo, para Deus. Porque Deus é a verdade, entendeu? Deus é a verdade, Deus é o verdadeiro entendimento. Né? A verdadeira filosofia de vida é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Cara, uma coisa que eu vou revelar aqui, só pra. Antes de terminar o vídeo, né? Quando eu comecei a. Teve muita coisa que eu não sabia sobre Deus, e quando eu fui buscar Deus que eu entendi, né? Uma coisa que eu não entendia, eu não entendia o Espírito Santo, cara. Por que pareça. Ninguém tinha me ensinado quem era o Espírito Santo. O Espírito Santo, como que o Espírito Santo agia, né? Eu não entendia essas coisas, sabe? Muitas coisas só fui entender depois que eu comecei a buscar Deus, né? Buscar ler a palavra e ver ali, né, pregações e tudo mais, né? Engraçado, né? Tem muita coisa que às vezes a gente acha que a gente tem de Deus, só que quando a gente começa a buscar entender, ler a palavra, ler a Bíblia, e aí você acaba percebendo que, cara, aquilo que eu achava que Deus era não tinha nada a ver, sabe? A gente tem que também tomar cuidado de querer criar um Deus imaginário na nossa vida e achar que Deus é assim, sabe? De criar a minha própria versão de Deus. Só que o verdadeiro Deus é o Deus que está na Bíblia. Quando você começa a ler as palavras, você vê a forma como Deus agia, você começa a entender o caráter de Deus. É só você ler na Bíblia que você entende o Deus verdadeiro, né? E também ali, né, lógico, na missa, no culto e tal. Só que você só vai entender realmente quando você pegar para ler a Bíblia e você ver ali os pormenores das coisas, sabe? Você vai entender um pouco do que é Deus, né? E começar a criar ali a questão do temor, né? Então é isso. Eu agradeço quem assistiu o vídeo até o final. Eu espero que esse vídeo, né, se for da vontade de Deus, que isso toque o coração, né, de alguém, para dar mais valor para os seus pais, né? Ou até sei lá, o seu tio, alguém que fala de Deus para você, que aponta Deus para você. Às vezes a pessoa pode ter uma didática não muito não muito acolhedora, né? Às vezes tem pessoas que acabam afastando a gente de Deus, mas depois de um tempo, depois a gente vai amadurecendo, a gente acaba percebendo que mesmo diante de idiosincrasias, que nossos olhos são ruins, tal, aquela pessoa ela tinha algo de bom a nos ensinar, que se não fosse essa pessoa na nossa vida para ficar ali nos cutucando, talvez a gente não tivesse tido contato com Deus, talvez a gente tivesse ido para outras veredas, sabe? Talvez eu tivesse ido para religiões, sei lá, sabe? Tivesse feito, sei lá o que seria, sabe? Então eu agradeço muito a minha mãe por ela ter sido essa pessoa que me incomodava ali, que ficava ali em cima de mim, meu pai também e tudo mais, né? Então é isso, tá bom? Grande abraço pra vocês, fiquem com Deus, Deus os abençoe grandemente e até o próximo vídeo. Beijo.